primeiro lugar, tem que se dizer o que é o multilateralismo. Ele já é uma reação a um sistema de blocos, né? Através dos quais, historicamente, os países colocam seus objetivos estratégicos e colocam os seus desejos políticos, seus desejos geopolíticos, em última análise. Então, a emergência de um sistema multilateral traz uma riqueza nova às relações internacionais, que ao mesmo tempo que enfrenta o bloqueio, estabelece relações de interesse entre os países que não estão no núcleo orgânico do sistema do capital global. E é assim que nós temos que tratá-lo, recuperá-lo e dar carinho político ao multilateralismo para que possamos vencer essa etapa constrangedora e monstruosa que estamos arriscando até o futuro da humanidade. Os países do sul global precisam se desvencilhar da prisão ideológica que um pouco colocou essa necessidade de que a única maneira deles interagirem é por meio do norte global. Esse tipo de debate, né, como é que a gente consegue ter uma interação entre os países do sul global, econômica, política, que possa discutir novas formas de democracia que realmente possam trazer benefícios para esses povos, que possam fortalecer a ideia de que é necessário ter política industrial verde, que é necessário distribuir renda, que é necessário taxar os mais ricos, isso só vai acontecer diretamente entre esses países e não passando sempre pela triangulação tutelar, digamos assim, dos países do norte. Acho que esse é o grande desafio que a gente vê hoje com essa crise do multilateralismo antigo para a construção de um novo multilateralismo onde essas pontes possam acontecer. Não é possível pensar alternativas, não é possível imaginar um mundo que vá numa outra direção sem que o Sul Global participe ativamente e efetivamente dos espaços de decisão, porque efetivamente é no Sul Global onde a gente tem uma concentração maior destas mazelas históricas e dos impactos pela dinâmica que a gente vive no sistema em nível global, do ponto de vista neoliberal, né, de expansão do capital, de controle, né, pelas corporações internacionais, que controlam, inclusive, hoje, os próprios governos e os estados. A gente vem numa discussão muito interessante, que é esse multilateralismo contestador. O Brasil, por exemplo, na presidência do G20, na presidência dos BRICS, agora do Mercosul, ele tem feito esse papel. É importante o multilateralismo, mas a gente não pode deixar de contestar a ordem mundial como ela é posta hoje, porque ela é completamente capitaneada pelos países do norte global. Então, dá para se construir, mas ao mesmo tempo tentar modificar por dentro. A questão do sul global, ele é ao mesmo tempo muito desigual, né? Ele tem a questão do norte global e sul global. É claro que você tem países dominantes, né? Mas o sul global, ele também tem suas contradições. E a gente pensar numa perspectiva futura de construção desse mundo melhor, a gente tem que discutir realmente em que base, em que perspectivas esse mundo vai se dar. De que forma essas desigualdades vão poder ser, de uma certa forma, a gente conseguir fazer com que elas apareçam, tenham visibilidade e que a gente saiba exatamente que caminhos a gente possa ter para poder transformar esse mundo. E o mundo que a gente está vivendo não está sendo um lugar bom, pelo contrário. Para nós mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas que vivem em condição de pobreza, para a comunidade LGBT, QIAPN+, para a juventude, não está sendo um lugar bom para viver, né? Porque as decisões são tomadas por megacorporações, por estados imperialistas, por donos das indústrias de armas, de tecnologia, indústrias que controlam o alimento do mundo. Então, o sonho é continuar enfrentando isso. Continuar construindo uma democracia que possibilite que o mundo seja um espaço bom para a gente viver. E que a gente possa viver plenamente, que a gente possa viver com alegria e que a gente deixe para as novas gerações a possibilidade de continuar sonhando. Como ator de transformação e como ator principalmente de mediação, você precisa passar desse diagnóstico e criar metodologias que sejam capazes de criar vínculos entre os diferentes.
né, e vínculos entre pessoas que precisam se entender. Então, nesse processo de fragmentações, como gerar as pontes e como gerar as sinergias para que as pessoas entendam que todas elas, na sua grande maioria, são vítimas de distintos graus de opressão. Alguns com maior marca histórica, outros ainda com marcas presentes em construção, e outros tentando a construção dessa alternativa. Penso que nós temos uma tarefa que é a defesa intransigente da democracia no enfrentamento ao fascismo, ao autoritarismo, aos sinais e força da extrema-direita hoje, não só no Brasil como no mundo, mas também de projeção de possibilidades de democratização do sistema de justiça, considerando também uma possibilidade de democracia mais humanizada, mais inclusiva, potencializadora para a efetividade de políticas públicas e materialização de direitos. O sul global, que digamos que é uma categoria bem simbólica, mas que geográfica, é diverso e heterogêneo. E aí tem que pensar efetivamente quais são as agendas para enfrentar essa crise de multilateralismo. Mas tem muitas coisas que poderia fazer. Tem alguns que estão falando de que é possível criar agrupamentos que não necessariamente esse grande número de países, mas agrupamentos por projetos ou por temas que sejam convergentes para todos. Tem capacidade, por exemplo, um elemento que é fundamental, que é a cooperação técnica, a cooperação em desenvolvimento, a cooperação em tecnologia, a cooperação em boas práticas. Isso é importante. Nós temos milhões de questões para compartilhar, mas somos muito fragmentados. Então, para mim, o primeiro é que o sul global seja coeso e tenha posicionamentos muito coletivos frente a essa crise internacional. Nós temos que, enquanto sul global, que somos espaços que precisam muito mais dessas instituições, poder participar mais ativamente da organização, da gestão e do financiamento delas. Nós precisamos que esses espaços que tradicionalmente dão preferência aos assuntos e pautas colocados pelo Norte global também tenham espaço para escutar as nossas vozes. E uma maneira muito simples, relativamente simples, de poder fazer com que essas vozes sejam ouvidas é justamente incrementando a nossa cota de financiamento, ao mesmo tempo que nós também temos que, dentro delas, direcionar esse financiamento para que seja revertido em ações e atividades em favor do sul global. Um mundo tão polarizado, um mundo tão ideologizado, a gente precisa identificar agendas comuns que nos unam e trabalhar em cima dela em busca de um mundo que atenda melhor nossos interesses, né? Uma coisa que tem ficado clara nos últimos anos é que, por mais que tenhamos feito esforços de participação, a nossa participação anda muito baixa nos principais processos decisórios globais. A gente não pode ignorar a força dessas vozes, a força desses países nesse processo. Seguramente esse é um ponto fundamental. Outro ponto é enfrentar os desafios, né? A gente precisa entender com clareza quais são e enfrentar de verdade, nem que isso implique algumas consequências de curto prazo. Pensar mais em médio e longo prazo para assegurar que a gente faça parte das principais decisões globais. Então, o grande tema é estabelecer pautas comuns, um grande acordo, pelo menos das maiores economias e das maiores potências do sul global, para aproveitar a oportunidade dessa crise, ou seja, desse desarranjo que é contextual, que é conjuntural. Se o sul global não se movimentar, os países do centro capitalista o farão, construindo um novo arranjo que fatalmente não será favorável aos países e aos povos do sul global. Então, qualquer solução tem que passar por mais democracia. E tem alguns temas dentro disso, dentro desta lógica e dentro desta ambição e deste princípio, que é da dignidade humana, da maior igualdade, né, e que se aplica especialmente para os países do sul global. Um dos temas principais é o da segurança pública. Outra questão incontornável é a questão ambiental, seja porque a gente está numa região com riquezas naturais e ainda
a economia de cuidados. E esse tipo de economia, de política, tem um viés de gênero muito significativo também. É sobre as mulheres que recai hoje essa necessidade e é para considerar essa força de trabalho e essa cidadã que a gente também precisa estar atento para essas questões. Então, tudo que a gente pensar em solução tem que passar por essas temáticas, por essas questões práticas, mas sempre precisam ser subalternas a uma ideia de mais democracia e mais progressismo. Nós temos que considerar que países são feitos de diferentes forças políticas, correlações, relações de poder, e que a parte mais debaixo da pirâmide social precisa se colocar num lugar de diálogo com os governos e pressionar os governos para pensar numa democracia, para além de uma democracia nacional, uma democracia que envolva outros países. O Tarso falou aqui neste momento, né? A solução não é fora da democracia, a solução é dentro da democracia. Este é o tema que nós devemos implementar como agenda social e política para construir um mundo multipolar, um mundo mais participativo, com respeito à diversidade, com respeito à tradição dos povos, com respeito à história de cada um e, acima de tudo, pensando numa sociedade distinta a essa que nós herdamos, né, neste período histórico, pensando num mundo possível ou no inédito viável, como diria Paulo Freire. O meu sonho é de organizar uma frente democrática internacional contra o fascismo e pela democracia. E eu acho que isso é muito complexo e complicado, porque no Globo Sul tem setores democráticos, países que realmente têm uma tradição democrática, e tem outros países que têm uma tradição autoritária. Então é complicado forjar alianças amplas, como um programa ampla, democrática, com governos autoritários. Por exemplo, eu sou gay, sou assumido há 50 anos, fui fundador do movimento LGBTQIA+, aqui no Brasil, o Grupo Somos, de São Paulo, e 7 dos países que estão na lista dos 11 países do BRICS reprimem a homossexualidade, é proibido em vários estados e é condenação de morte em outros estados. Outros é 8 anos de prisão. Se eu queria ir para a Rússia organizar o movimento LGBTQIA+, seria preso, podia ser condenado a 8 anos na prisão. Então eu acho que a gente tem que refletir. O Brasil tem uma grande tradição democrática, defesa dos direitos humanos, movimentos sociais. Como mantemos essa tradição trabalhando com outros países que é uma tradição totalmente ao contrário. Então, para mim, é um grande desafio do trabalho que pretendemos fazer. Quando a gente pensa que nesses espaços multilaterais, a discussão ela ainda não contempla as necessidades do sul global. E nesse sentido, apesar de Gueledés ter uma atuação, assim como outras organizações da sociedade civil, que ela avança na incidência internacional e que ela busca ocupar esses espaços multilaterais de discussão, de negociação, ainda são espaços muito restritos. E a discussão que a gente teve nesses últimos dias é como que a gente faz para ampliar esses espaços, tanto de diálogo entre as próprias organizações da sociedade civil, como também com os estados, com os governos e dentro do próprio espaço multilateral, de forma que a gente possa reestruturar a organização para ter mais espaços de fala e de atuação dentro das pautas que nos são caras, como a questão afrodescendente, como a questão do empoderamento econômico das mulheres afrodescendentes. É inaceitável que os blocos multilaterais não tenham uma agenda sobre segurança pública, porque isso fere diretamente a questão de soberania dos países em razão do crescimento absurdo das organizações criminosas, que cada vez mais têm novas modalidades. O crime está contratando com o poder público, né? Então é urgente uma agenda nacional e internacional
sobre o tema da segurança pública. O meu sonho é que a gente tenha voz para incidir em algumas coisas que estão desesperando o mundo, né? Esse processo da Palestina, esse genocídio, e a gente perceber que os instrumentos que nós temos não estão dando conta de interromper matança de criança, matança de pessoas pela fome. Tudo isso tem a ver com o não funcionamento dessas instituições ou pelas regras que elas têm que permitem que uma potência possa dizer não, quem manda sou eu. Então isso precisa mudar e nós estamos num dilema, porque essas instituições, também essa potência, também a extrema-direita no mundo está tentando mudar pelo desmonte, para acabar com as regras. Então nós temos que proteger que exista um sistema de regras, mas que essas regras tenham a voz das populações, dos povos, das nações que estão fora de lá. Que nossos pueblos se fortalezcan. Es hora que nuestros pueblos puedan tener un horizonte no tan lejano y dejar de tanto padecimiento, de tanto sufrimiento. El fortalecimiento sería para ver cómo todos juntos y en diálogos con gobiernos, por supuesto que progresistas, podemos condicionar o frenar el embate que tenemos en algunas democracias de nuestro continente, de la derecha, de la ultraderecha, porque es de mucha violencia, de mucha virulencia, no solamente física, sino también simbólica y además que lo que continuamente está pretendiendo y lo logra en la mayoría de los casos es la precarización del mundo de la vida de todos nosotros, de algunos sectores mucho más que de otros. Entonces creo que está llegando el momento de, como decimos las feministas en mi país, basta. Y ponemos la mano, digamos, hubo varias campañas de basta Milei, basta el nombre de algún gobernador, porque se está haciendo muy imposible vivir bien en condiciones mínimas. Y además creo que el agobio de nuestros pueblos en términos de que muchas veces nos salen a la calle a poner la cuerpa, tiene que ver con ese sufrimiento cotidiano. Entonces ojalá que este horizonte sea cercano y que en la hermandad de los pueblos del sur global podamos empezar a caminar por outro mundo possível. A importância da gente ouvir o Sul Global tem, porque a maior parte da população está situada no Sul Global e a gente precisa também ter a nossa voz, ter o espaço em que nós vivemos, está representado, está ancorado nas decisões políticas. Todas as nossas ações, as minhas ações pessoais estão voltadas a essa pauta, a tentar compreender o mundo que vivemos, tentar fazer ações que possam, mesmo que seja um grãozinho de areia, modificar ou plantar uma sementinha em prol de valores mais humanitários, mais igualitários, e que a gente possa viver num mundo melhor, sem guerras e com muita paz e igualdade entre todos. Eu sonho num mundo, eu diria, de fraternidade, de valorização do meio ambiente, onde um homem, a mulher, a criança, a pessoa idosa, qualquer que seja também dentro dessa diversidade, talvez aprendendo mais com os povos primitivos, aí depende também os povos indígenas, os povos originários, autóctones, né, como alguns povos também falam, né? Mas eu acho que é isso, uma democracia que na realidade sempre foi uma utopia, que ela se torne talvez não mais um não lugar, utopia, mas uma utopia, vamos dizer, né? Alguma coisa mais concreta. E que a gente sempre esteja reinventando essa possibilidade, essa cooperação, essa fraternidade. Acho que um primeiro caminho é a gente
se entender enquanto povo, sabe? A gente entender que exatamente esses sonhos individuais fazem parte de uma coletividade e que é essa coletividade quem deve guiar e deve estar presente em todas as mesas e decisões locais, nacionais, internacionais, multilaterais. Isso é muito importante, né? Que o povo tenha voz não só de consulta ou da foto bonita para as redes sociais, mas que a voz das pessoas seja exatamente a voz da decisão. Segundo, que eu acho também que é a partir do Sul Global, e a gente tem sentido isso, é a partir do Sul Global que tem renascido caminhos para a gente retomar uma democracia que vá muito mais além de um formato que a gente conseguiu há 20 anos, mas que a gente retome uma democracia que também recupere a história da humanidade, que recupere essa história principalmente do que aconteceu com as populações negras de África, na América Latina e em outros lugares, mas que a gente seja capaz de reconhecer estruturas violentas que não podem se repetir, tanto em nível nacional quanto nos espaços, né, internacionais. E eu acho que é exatamente de África e da América Latina que surgem novos corpos, novos saberes, novos desejos de ocupação do poder, enquanto um espaço que precisa ter trânsito para as diferentes experiências, para as diferentes existências. E eu acho que esse é um caminho, na verdade, sem volta, sabe? O caminho em que lideranças do Sul Global e principalmente esses corpos do Sul Global que foram historicamente violados ou diminuídos na sua existência, na sua potência, que venham dessas pessoas, que venha da gente a possibilidade de dizer qual é o rumo agora.